convites aí. Boa noite para quem está aqui nesta noite, para quem está conosco. Amém? Te louvamos, Deus, por teu cuidado em nossas vidas. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Pai. Sim, Jesus, nós te louvamos. Agradecemos por tua presença em nossas vidas, todos os instantes. Agradecemos a Ti por esse momento de reunião em Tua presença. Te louvamos e te adoramos. Precisamos de Ti cada dia mais. Cada dia mais. Aleluia. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Nome que aponta o destino é o mesmo que conta o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto da monte, é mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte e muitos desistirão. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada.
tom dela é melhor depois, é que aleluia. Essa aqui é mais fácil. Totalmente a teus pés, nos entregamos na tua presença, Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Mais uma vez, a ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais
me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Jesus.
de ser amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, toda fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil eu me senti, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Eu creio, Pai, na tua verdade. Eu creio na tua palavra. Tudo que ela diz sobre mim é verdade, Senhor. E é nisso que eu preciso crer. Não naquilo que o mundo me diz. Não no que as circunstâncias me dizem, Senhor. Creio somente na tua palavra. Ela diz que eu sou mais que vencedor. Todas as coisas por meio daquele que me amou. Eu creio na tua palavra que ela diz que eu sou filho de Deus. E que eu posso todas as coisas naquele, em ti, pois o Senhor é que me fortalece. Eu creio, Senhor, vós me diz, eu creio no que o Senhor fala ao meu coração. Eu creio na tua verdade. Eu creio sim. Que eu me sinto assim. Diz que forte estou, toda fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil eu me senti, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, Eu creio sim. eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu calei. Minha tristeza olhando nos seus olhos, e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não Acabou. profunda é a profundidade.
verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo embaixo de tuas asas, na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Aleluia, Jesus. Te louvamos, Pai, por tua fidelidade. Te louvamos, Pai, por teu amor. Te louvamos, Pai, por tua graça. Te louvamos, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso e tem cuidado de nós. Obedece agora, de novo. O menino não conhece essa não. Tá cantando lá atrás. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, lembrou? Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há Dentro do meu coração necessita mais de ti. necessita. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Faz tempo que eu não canto essa. Ah, Jesus, nós te louvamos, Pai, por tua palavra em nós, porque ela muda o nosso coração. Te louvamos, Senhor, por tua verdade em nós, que a cada dia tem nos mostrado um lugar novo. Queremos ser transformados
transformados por Ti, Senhor. Queremos que a Tua verdade a cada dia venha mudando as nossas vidas. Não para uma religião nova ou para uma ideologia nova, Senhor, mas para a Tua verdade, a verdade eterna em nossos corações. É o que nós precisamos, Pai. Porque tudo que há necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, necessita mais de Ti, eu preciso. Necessito mais de muito mais, muito mais. Necessito mais de Ti. Eu preciso, Senhor. Eu preciso da Tua palavra. Eu preciso da Tua voz dentro de mim, me ensinando, me direcionando, me conduzindo à verdade, quebrando toda a fortaleza, quebrando tudo aquilo que é religiosidade, quebrando dentro do meu coração tudo aquilo que me afasta da Tua presença. Porque a Tua presença, a Tua verdade é a única coisa na qual eu consigo confiar, é a única coisa na qual eu posso confiar, porque o Senhor é o único, a presença do Senhor é o único lugar onde eu posso firmar os meus pés e eu sei que eu não serei abalado. Muito obrigado, Tua verdade em nossas vidas. Muito obrigado por Teu amor em nossas vidas. Muito obrigado por Tua unção, pelo Espírito Santo em nós, que nos direciona à verdade, mas principalmente porque o Espírito Santo em nós traz o Teu perdão, traz a certeza em nosso coração de que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, e nós estamos em Ti, Deus. E o Senhor tem perdoado os nossos pecados, e isso é maravilhoso. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. Fala conosco nesta noite, Deus. Mas já sentimos a Tua presença, já Te adoramos, derramamos o nosso coração diante de Ti. Agora nós queremos que o Senhor fale conosco. Não que isso seja uma ordem, de maneira nenhuma, porque nós precisamos ouvir a Tua voz direcionando. Precisamos escutar a Tua vontade para nós, a revelação dos Teus propósitos, para que nós possamos andar nessa vontade que é boa, agradável e perfeita. É o que nós precisamos, Pai. Fala conosco. Fala conosco. E sempre teremos o cuidado de Te dar toda a honra, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, toda a glória. Porque essas coisas são Tuas e de mais ninguém. De mais ninguém. Nós Te adoramos. Amém. Amém? Ok, deixa eu me ajeitar aqui. Boa noite. Noite boa. Noite boa. Boa noite de chuva em Maceió. Mais uma vez. Mas tá uma noite agradável. Eu louvo a Deus por cada oportunidade que eu tenho de falar sobre o amor dele em nossas vidas. Uma época da minha vida eu fiquei muito angustiado, muito frustrado, porque eu buscava a presença de Deus e em um momento eu me senti empachado, sei lá, cheio, mas não cheio no sentido de satisfeito, cheio no sentido de
palavra que a gente usa é essa mesmo, né? Empachado. Não é aquela coisa que, sabe, ruim. Eu descobri que eu estava assim porque a única forma de nós termos mais de Deus é quando nós damos aquilo que nós temos. Isso é um princípio. Todo aquele que dá, recebe. Então, quando eu comecei a liberar daquilo que eu tinha de Deus para as pessoas, eu comecei a falar, eu comecei a mostrar as coisas que Deus estava fazendo na minha vida. Aconteceu que eu comecei a me sentir mais leve, mais vazio, e consequentemente eu comecei a sentir que eu me enchia novamente. Então eu descobri que esse é o princípio. Então hoje quando eu venho para aqui, quando eu reúno as pessoas, ou quando eu falo para quem está escutando pela internet, graças a Deus pelas redes sociais, pela internet, a gente consegue ampliar isso de uma maneira inimaginável. Eu sinto que eu estou liberando algo. Por incrível que pareça, toda vez que eu libero algo, eu sinto que algo me enche também. Esse é um princípio. Toda vez que você libera algo de Deus para pessoas, toda vez que você libera amor, sabe o que acontece? Você recebe amor. Toda vez que você libera perdão, você recebe perdão. Toda vez que você libera uma semente, uma oferta para alguém, você recebe uma prosperidade de volta. Toda vez que você libera uma palavra, você recebe outra na sua vida. É um princípio isso. A liberalidade é algo de Deus para nossas vidas. É que o mundo hoje está cada vez mais retendo, se fechando, querendo se construir para si um castelo ou uma torre no qual ele fique no alto. Jesus ensinou exatamente o contrário. Ele veio do céu para liberar. Como diz lá em Efésios, importa que nós sejamos dispenseiros de Deus. O que é dispenseiros? Dispenseiro é aquele cara que tem uma quantidade de dispensa e distribui para os outros. Dispensar, distribuir. E quanto mais nós distribuímos, mais Deus nos enche. Esse é um princípio muito importante. Amém? Mas não é esse o assunto que nós queremos falar hoje. Nós queremos falar sobre como vencer a incredulidade. Por que a incredulidade? Ou o que é a incredulidade? Ou quem são os incrédulos? Eu faço várias perguntas e vou tentar responder cada uma delas, na medida do possível. Primeiro, quem são os incrédulos? Ou o que é a incredulidade? A gente costuma pensar assim, você passa num lugar, você vê um bocado de gente numa festa lá, bebendo, farreando, você fala assim, olha, que bando de incrédulo. Você passa num lugar que tem algumas coisas do mundo, você fala assim, olha, esse povo aí tudo incrédulo. Não, aquelas pessoas elas não são incrédulas. Aquelas pessoas elas são os ímpios. Quem são os ímpios? Ímpios são aqueles que não estão no reino, os justos. Só existem dois tipos de pessoas no mundo. Uma são os ímpios, e eles não podem ser mais ímpios, e outros são os justos. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados por Cristo. Ou você é ímpio, ou seja, você não tem Jesus, ou você é justo, você tem Jesus. Ímpios e justos. Quando a gente entende essa classificação entre ímpio e justo, a gente consegue escolher onde a gente quer ficar. E eu digo a você que ser ímpio e ser justo não tem nada a ver com estar ou não estar dentro de uma igreja. Tem muitos ímpios dentro da igreja e tem alguns justos que estão, ou muitos justos também, que não estão na igreja. Eu falo igreja é instituição, porque isso é uma condição no coração. Quem é justificado por Jesus sabe que é justificado. Quem não é justificado sabe que não é justificado. Cada um sabe dentro de si se tem ou se não tem o Senhor. Essa é a primeira classificação. Então, os ímpios estão no mundo, aqueles que não querem saber de Jesus, não têm o mínimo interesse pela presença dele, nunca entenderam o sacrifício de Jesus, ou se entenderam, não quiseram receber. E tem aqueles que entendem e não querem? Tem. Já na época que Jesus caminhava sobre a terra, ele falou para muitas pessoas, e não foram todos que aceitaram. E nunca vai ser. Todos serão salvos? Não. A salvação é para todos? Sim. Mas todos serão salvos? Não. Por quê? Porque cabe a gente fazer uma escolha. Ser justificado por ele. Então, entendendo primeiro o que é ímpio e o que é justo, a outra pergunta. Então, onde estão os incrédulos? Os incrédulos estão dentro da igreja.
Mas por que os incrédulos estão dentro da igreja? Porque você precisa entender o que é o incrédulo. O incrédulo é aquele que escutou uma palavra e não acreditou. Se você não escutou, então não tem como você ser incrédulo. Você vai ser, mas os que estão no mundo escutaram sobre Jesus e não acreditaram. Tá, nessa questão em relação a aceitar Jesus, ele não acreditou, ele pode ser um incrédulo. Só que não é esse tipo de incredulidade que eu quero falar hoje. Eu quero falar daqueles que conhecem Jesus, daqueles que buscam a presença dele, porque quando ele fala uma coisa, não acreditam. Ou que muitas vezes fingem que acreditam, ou pensam que acreditam, ou tentam acreditar. E aí vem a outra pergunta então. Se eu achar que eu sou incrédulo, ou se eu achar uma incredulidade em mim, se eu perceber que eu sou incrédulo em determinada situação, como fazer para crer? Como fazer para quebrar a incredulidade? E essa é a resposta que nós vamos tentar dar daqui para frente. Vamos começar pelo exemplo. Mateus 17. Abriram? Mateus 17, a partir do versículo 14. Eu primeiro vou ler o pedaço aqui, do 14 ao 22. E depois eu vou contextualizar para a gente ir entendendo como aconteceu essa situação. Vamos lá. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Trouxe-o para os teus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Não era que eles não tinham fé, tinham uma fé pequena. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui e acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas, quanto a esta casta de demônios, ela não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se ele na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão ao terceiro dia, ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E foi esse contexto aqui. Antes de descer para o monte, eles estavam, ou descer para a ajuda da multidão, eles estavam no monte onde aconteceu a transfiguração. Você pode ler aqui no começo do Mateus 17. Estava Jesus com Pedro, João e Tiago. Uma nuvem de glória tomou o lugar onde eles estavam. E apareceu para ele Elias e Moisés. E Pedro falou assim: bom, estarmos aqui, não vamos mais sair daqui, vamos fazer 3 tendas. Jesus falou assim: ainda não é o momento. E aí desceu. Enquanto eles estavam lá adorando a Deus, buscando a presença dele em oração, os outros discípulos cá no pé do monte estavam tendo uma, chamaríamos hoje de batalha espiritual. Que batalha foi essa? Um homem levou um filho que estava endemoniado, que era endemoniado.
ou que padecia de uma enfermidade, de uma doença causada por um demônio. Porque aqui o texto fala que trouxe ele para os seus discípulos e não puderam curá-lo. Primeiro, toda enfermidade, toda doença, ela é do diabo. Toda ela. De gripe, a coronavírus, a AIDS, a câncer, é do diabo. Deus, ele não coloca a doença em ninguém. Por quê? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Deus tem doença? Não. Por que Deus vai colocar a doença em alguém? Ah, Deus colocou uma doença para poder mostrar. Deus permitiu. Não, queridos, Deus permite a salvação. Se as coisas acontecem na sua vida de ruim, nada de ruim que acontece na sua vida foi por causa de Deus. O que acontece de ruim nas nossas vidas é por nossa causa. Deus, ele é perfeito, santo, justo e bom. Ele é desse jeito. De Deus vem a salvação, a cura, a libertação. Aquilo que vai nos tirar da situação ruim. Ele não coloca a situação ruim para poder tirar depois da situação ruim. Situação mais sem lógica. Vou fazer você ficar doente para depois curar você. Vou fazer você ficar pobre para poder enriquecer você. Vou fazer você ficar assim. Deus não faz isso, não. Por quê? Que coisa mais ilógica. Vou fazer você sofrer para depois você ficar feliz. Não, não tem lógica um negócio desse. Então o que é que Deus faz? Deus está com a salvação pronta. Agora somos nós que ficamos na incredulidade. Somos nós que ficamos titubeando por coisas erradas. Somos nós que permitimos o erro em nossas vidas. E Ele permite a salvação. Somos nós que permitimos a enfermidade em nossas vidas. Por quê? Porque nós temos enfermidade? Porque nós pecamos. A alma que pecar, essa morrerá. Enfermidade traz o quê? Morte. Então os nossos pecados trouxeram a enfermidade para as nossas vidas. Jesus, através da salvação dele, ele trouxe a cura. Aí nós escolhemos o que é que nós pegamos. O que é que nós ficamos? Nós que somos justos. E aí esse homem trouxe aos discípulos, e os discípulos ficaram lá naquela batalha espiritual. Sai, demônio! O demônio não sai. Sai, demônio! Sai, demônio! Sai, demônio! E o demônio não sai. E aí Jesus se aproxima e ele chega para Jesus e fala assim: mestre, olha, os seus discípulos estão tentando aqui a noite toda, mas não conseguiram curar o meu filho. Jesus então virou para os discípulos e falou: ó geração incrédula e perversa, até quando? Vocês não vão conseguir entender o que eu quero dizer para vocês. Por que Jesus chamou eles de incrédulos? Por uma única razão. Anteriormente, se você voltar aqui em Mateus 10, está escrito aqui a grande missão dos discípulos. E os discípulos saíram. Versículo 6. Antes ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar e dizendo: a chegar o reino de Deus, curai enfermos, limpai leprosos, ressuscitai demônios, ressuscitai mortos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai. Jesus então fez essa orientação aqui, eles saíram e isso aconteceu enquanto eles estavam caminhando. E tem outra versão que fala que quando eles voltaram, eles falaram assim: mestre, até os demônios nos submetem. Jesus falou para eles assim: se alegrai não porque os demônios nos submetem, mas porque o vosso nome está escrito nos céus. E aí antes daquele jovem aparecer, eles já haviam expulsado demônios. Mas naquela hora eles não conseguiram. E aí eles tentaram, eu já passei por isso, de ficar tentando várias vezes, e a gente começa a arrumar desculpas, inventar metodologias para justificar uma coisa que não tem justificativa, que é a incredulidade. Você escutou, mas você não creu. Como é que eu sei que eu não criei numa coisa? Por que Jesus chamou eles de incrédulos? Por uma razão muito simples. Eles colocaram a mão na cabeça do rapaz e falou: sai demônio, e o demônio não saiu. Por quê? Simplesmente porque eles não acreditaram. E por que eles não acreditaram? Por que não houve fé no coração deles se antes já haviam feito isso? E aí essa questão que eu quero falar aqui para vocês. Quantas vezes nós entendemos que uma coisa é de um jeito, que Jesus falou que é para ser assim, mas eu não consigo. Quantas vezes nós deparamos com determinada situação, como por exemplo de enfermidade. Eu sei que Jesus levou na cruz as dores, as enfermidades, o castigo que
que me traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas eu sou sarado. Mas eu não estou sarado agora. E aí o nosso coração fica desacreditado, ou seja, incrédulo. A verdade está lá, mas eu não consigo acreditar nela. A palavra diz que eu sou próspero, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está escrito lá que Jesus, sendo rico, por amor de mim se fez pobre, para que na sua pobreza eu fosse enriquecido, mas eu continuo na situação financeira, eu não consigo, parece que é uma coisa. Esses dias alguém ligou para mim, pelo WhatsApp, a gente falando, falou, pastor, é uma coisa, eu não consigo, tudo embola. Dinheiro parece que, sei lá, é uma coisa que dá um nó, e quando eu olho parece que tem, depois parece que não tem, eu programo, eu organizo, eu faço direitinho, mas eu não consigo encontrar uma paz nessa situação. Por que está vendo? Eu sei que a palavra diz que eu sou próspero, eu sei, as coisas parecem que vão, mas na hora não vão. Parece que vai acontecer, eu sei que a verdade é essa aqui, mas ela não acontece na minha vida, eu não consigo ter paz nisso. Por quê? Por uma razão muito simples, porque há uma incredulidade nessa área. Você pode acreditar numa coisa ou não acreditar em outra. Hoje eu vejo muitas pessoas que estão nas igrejas acreditando de prosperar elas, e vão e dão suas ofertas e fazem todos os seus rituais para serem prósperos, porque a Bíblia diz que Deus prospera, e eu vou acreditar nisso porque eu quero ser próspero, eu quero ser rico, e não acreditam na salvação. Porque eu já encontrei pessoas que vieram falar para mim sobre prosperidade assim, sabe tudo sobre como Deus pode fazer ele prosperar, mas depois ele disse assim, pastor, esse negócio de ir para o céu, será que é verdade mesmo? Você está trocando as prioridades. A prioridade é o céu. Acredite nisso primeiro, depois você vai buscar a prosperidade aqui na terra, até porque a prosperidade da terra ela é passageira, o céu ele é eterno. Pensa direitinho o que você quer aí. Pensa direitinho quais são as propostas que estão falando para você. Então nós estamos, muitas vezes, envolvidos por tanta incredulidade. A palavra diz para a gente as coisas, mas a gente não consegue acreditar nela. Voltando para o texto. Jesus repreendeu e disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei aqui. Repreendeu Jesus o demônio que jogava o menino na terra e fazia aquelas coisas todas, e naquela mesma hora o menino sarou. Só abrindo parênteses aqui, existem enfermidades hoje enfermidades mentais que elas precisam ser curadas. Muitas vezes as pessoas elas estão tratando enfermidades mentais como se fossem situações espirituais. É preciso ter sabedoria para lidar com isso. É preciso ter sabedoria, é preciso ter discernimento do Espírito para saber lidar com isso. Existem hoje situações em que as pessoas elas estão com uma enfermidade na mente. Como aconteceu com esse jovem aqui, ele tinha uma enfermidade, tanto é que ele foi curado. Você pode olhar pelos sintomas, poderia ser algo, eles confundiram com o demônio. Eu falo no sentido da orientação espiritual. Porque é lunático, foi o que o pai falou, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Eu trouxe para os teus filhos, mas eles não puderam curá-lo. Mas no versículo 18 fala que a partir daquela hora o menino ficou são. A gente precisa ter entendimento daquilo que é espiritual, de como isso afeta as pessoas, daquilo que é espiritual. Precisamos ter discernimento para saber onde aplicar a fé. De forma muito específica. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, Mestre, mas por que a gente não conseguiu? Eu não entendo. A gente fez tudo certinho. Seguimos todos os protocolos de libertação de demônios. Fizemos tudo como vimos o Senhor fazer da outra vez. Usamos a mesma fórmula. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe fórmula. Não existe uma fórmula, um procedimento
um ritual onde a coisa vai acontecer daquele jeito. Nada em Deus diz respeito a fórmulas. Diz respeito a relacionamento. Diz respeito a você entender do Espírito Santo, estar em comunhão com Ele, conhecer Ele, para que você tenha fé. E uma vez que você tem fé, isso vai gerar no seu coração uma situação de realização. Porque tudo é possível ao que crer. Se você crê numa situação, queridos, já é. Se no seu coração você crê naquela situação, quando é que eu sei que eu não creio numa situação de enfermidade? Quando a enfermidade ainda está lá. No momento que eu creio, são duas coisas automáticas. No momento que eu creio, como é que funciona? Funciona assim, está uma enfermidade. Dessa enfermidade você não consegue se livrar dela. Você tem que entrar numa comunhão com Deus, para que gere fé no seu coração, e aí você diga a esse monte, sai daqui e lance-te no mar, e assim acontecerá. E você olha para mim e pergunta assim, mas eu quero ter essa fé. E os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, mas por que nós não conseguimos? Por que a gente conseguiu da outra vez e agora não consegue? Por que está havendo com a gente? Nós perdemos a mão da coisa? Não conseguimos mais fazer? Então Jesus chega para eles e respondeu assim, por causa da vossa incredulidade. Por causa da pequenez da vossa fé. Ou seja, vocês não acreditaram que podiam expulsar. Eu não sei se é porque eu não estava lá na hora, não sei se é porque vocês ficaram pensando em alguma outra coisa, não sei se é porque vocês ficaram autoconfiando achando que era sem ser. Dentro do coração de vocês, na verdade, é que vocês não acreditaram. Se você não acredita que vai expulsar um demônio, ele não sai. Você pode passar horas. Você pode chamar tudo quanto é nome de demônio que tiver por aí. Você pode chamar uma legião e falar 500 nomes de demônio, um por um. Uma vez um rapaz falou para mim, pastor, não está saindo porque é legião. A gente tem que dizer o nome dele certo. Eu falei, mas legião é 500. Você vai dizer o nome dos 500 um por um, vai demorar pra caramba. Vai demorar muito para dizer o 500 nomes de demônio. Acha nome. Mas na verdade, é incredulidade. Eu já passei horas nessas situações. Eu posso dizer para você como eu fui incrédulo. E como eu fui crente e como eu fui incrédulo. Primeira vez que eu me deparei com uma situação assim, eu estava com um grupo de amigos orando numa vigília, há muitos anos atrás, muitos anos. E aí, no meio daquele grupo, uma das meninas, nós éramos todos novos, 16, 17, 18 anos, e no meio daquela reunião, uma menina, ela estava chorando muito, a reunião toda. A gente orando lá, cantando louvor, e ela chorava muito, chorava muito, chorava muito. Então uma outra menina saiu com ela e foi para o lado. E aí a gente estava lá orando, de repente eu escutei um grito. E eu fui até elas duas. E quando eu cheguei lá, qual foi a situação que eu vi na hora? Uma estava com ela nos braços, ou ela estava, a que estava chorando muito, estava como se estivesse desmaiada. E a outra estava no braço e ele falou assim, o que eu faço agora? Aí porque eram muito inexperientes nessas coisas. Então na hora eu olhei as duas naquela situação de desespero, a única coisa que veio no meu coração foi uma sensação de amor tão grande, um amor, uma compaixão. E aí eu peguei aquela metade desmaiada e abracei ela, eu não falei uma palavra, mas no meu coração começou a sair um amor, eu senti como se fosse gerando uma compaixão daqui de dentro de algo tão forte. Eu lembro perfeitamente, isso eu acho que faz mais de 30 anos. Eu lembro perfeitamente, isso foi saindo dentro de mim, E quando eu senti que saiu, eu recebi um supapo assim no peito, que eu caí. E quando eu caí, ela estava com os olhos abertos, olhou para mim e falou assim, aconteceu o quê? Eu falei, eu não sei, como é que você está? Não, eu senti que eu estava num lugar escuro e agora eu estou bem. Sei lá, tem uma paz aqui, e começou a chorar, só que agora era um choro de alívio. E aí, quando aconteceu isso, esse choro de alívio,
Imediatamente chegou um outro irmão, com a mão levantada, e falou assim, esse demônio vai sair agora. E começou todo um processo ritualístico de expulsão de demônio, do tipo, traz balde para ela vomitar, diz o nome do teu demônio, vamos quebrar a maldição da família. E aí isso durou um tempão, sei lá, acho que mais umas 2 horas. Depois, outro dia, eu conversando com essa moça, ela falou assim, olha, tudo aquilo que o rapaz fez, eu lembro. Eu não lembro de você ter me abraçado. Eu não lembro o que é que você disse. Mas eu não disse nada. Eu só senti. Eu acreditei. Durante um processo, depois desse momento na minha vida pentecostal, eu participei de muitas libertações de demônios, mas muitas. E todas elas muito cansativas, muito desgastantes. Por quê? Porque era essa coisa desse processo de vai, de não sei, toda uma doutrina e coisa, e todas elas, hoje eu percebo que faltava uma coisa: fé. Ninguém acreditava. Todo mundo dizia um monte de coisa, todo mundo falava um monte de coisa. Estava igual esses discípulos aqui, todo mundo tentando expulsar o demônio das pessoas, mas não havia compaixão, não havia amor, e ninguém de fato, todo mundo ali num ritual. E muitas vezes até disputando um com o outro quem era o mais poderoso na fé. Eu e os outros, um bando de hipócritas. E hoje, quando eu olho para trás, eu percebo de como é importante nós entendermos aquilo que Deus faz dentro de nós, a construção de Deus dentro de nós, porque é essa construção que gera a fé. E aí Jesus chega para os discípulos e fala assim, olha, vocês não conseguiram por causa da pequenez da vossa fé. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte, a este problema, a qualquer situação, passa daqui para acolá, e ele vai passar. Por quê? Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios, e é aqui que está a chave. Quando Jesus falou essa casta de demônios, ele não se referiu àquele menino endemoniado. Por quê? Porque ele já havia sido curado. Ele já foi embora. Ele se referiu, sabe quem? Ele chegou para o discípulo e falou assim, essa casta de demônios que gera incredulidade em você, não será expulso, senão pela oração e pelo jejum. O problema não era o demônio. Qual é o problema da igreja hoje? Ah, pastor, o problema é o diabo, ele apronta tanto com a vida da gente, o diabo quer fechar as portas da igreja. Queridos, o diabo está derrotado. Quando Jesus morreu naquela cruz, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. O diabo foi derrotado. Ele é um derrotado. Ele não faz mais nada. Mas por que ele atrapalha tanto a vida da gente? Porque ele é muito bom em sugestionar. Ele é muito bom em dar opinião mentirosa. Porque ele é o pai da mentira. E ele está o tempo todo contando mentira no nosso ouvido. Como diz o ditado hoje em dia, o golpe está aí, cai quem quer. A mentira está aí, cai quem quer. Eu li isso em algum canto. A mentira está aí. Cai quem quer. Ele está mentindo o tempo todo. Aqui, ó. O que ele pode fazer de fato? O que ele pode fazer é, com a mentira dele, fazer com que você não acredite. E quando você não acredita, tudo é impossível para o que não crê. Ou seja, nada você vai conseguir fazer. Então Jesus falou assim, olha, essa casta de demônios que gera incredulidade, que é a pior condição daqueles que vivem no reino, ela não vai ser destruída, ela não vai sair de você se não for por oração e jejum. Ele não tinha a ver com o demônio. Ah, pastor, mas o problema é as pessoas na igreja, porque as pessoas atrapalham tanto a nossa vida. Ah, porque o problema é o mundo. Não, o problema não é o mundo, nós não estamos no mundo. O mundo tem os problemas dele, o mundo jaz no maligno. Como eu falei no começo, os ímpios estão no mundo, nós estamos no reino, nós somos justos. Então não tente colocar o problema no diabo, não tente colocar o problema no mundo, não tente colocar o problema nas pessoas, quando o problema da incredulidade está em mim. O problema da incredulidade está em mim e eu preciso aprender a trabalhar isso na minha vida.
Eu preciso aprender a crer. Eu preciso aprender a, de fato, entender e acreditar que aquilo que Jesus diz é a verdade. Para quando aparecer uma situação de demônio, seja ela de enfermidade, seja ela de pobreza, seja ela na minha vida ou nos outros, simplesmente lançar com uma palavra, de fato, acreditando. Porque se eu disser a um monte, sai daqui e lança-te no mar, e no meu coração eu não duvidar, eu crer de fato, assim vai acontecer. E é isso que nós precisamos aprender. Então como é que eu aprendo, pastor? Eu quero ter essa fé, você quer? É muito fácil, querido. Práticas espirituais. Você precisa mergulhar em uma vida em Deus. Começando por onde? Começando pelo jejum. É uma prática espiritual para quebrar a incredulidade. Jesus foi bem claro, essa caça de demônios, essa incredulidade dentro de você, ela não vai ser quebrada senão por oração e jejum. Por que o jejum? Porque a incredulidade está na nossa carne, nas circunstâncias, no natural. O jejum ele vai mortificar a nossa carne, ele vai diminuir em nós tudo aquilo que é do humano, do natural. Ele vai diminuir em nós o nosso velho homem, ele vai mortificar aquilo que nós éramos no passado, que precisa ser morto dia após dia. E o jejum ele faz isso. O jejum não muda a Deus, o jejum muda a mim. Deus não precisa mudar, Deus é imutável. Nele não há dúvida, nele não há sombra de variação. Ele é o que é, sempre foi, sempre será. Eu sou o que sou, e além de mim não há outro. Antes de você existir, ele já era. Depois que você não estiver mais nessa terra, sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar sendo. Porque ele foi, ele é e ele será. Deus não muda, ele é imutável. As oscilações acontecem aqui na terra, principalmente dentro de nós. Por isso que o jejum é uma prática para mortificar o natural em nós, para mortificar a carnalidade em nós, para diminuir aquilo que é incredulidade em nós. O jejum ele combate a incredulidade. Como, pastor, combate? Só deixar de comer vai me fazer acreditar mais? Faz. Porque várias situações emocionais da nossa vida que trabalham para combater contra aquilo que é espiritual vai sendo controlada. Vai sendo moldada. Quando você jejua, você vai diminuindo a sua força natural, você vai morrendo. Vai morrendo, lógico. O que é que o corpo mais precisa para sobreviver? Alimento. Quanto menos você dá alimento a ele, mais ele vai morrendo. Só que isso como uma prática espiritual, quando você mortifica a carne, à medida que você mata algo dentro de você, uma necessidade, outro lado dentro de você vai gerando vida. Quando você vai mortificando algo na sua carne, controlando ela, aprendendo a colocar ela no lugar dela, é uma prática espiritual que enquanto você vai praticando ela, você vai fazendo no seu dia a dia, você vai crescendo espiritualmente. Por quê? Associado ao jejum entra a oração. E o que a oração faz? A oração ela coloca você mais perto de Deus. Não só a oração em línguas, que é uma prática espiritual. Paulo fala assim, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, ou seja, para a sua edificação espiritual, mas a própria oração também no entendimento. Separar tempo para estar com Deus. O que é oração? É conversar com Deus, não é para sentar e pedir. É para você gerar uma comunhão, um diálogo, conversar com Ele. Escutar aquilo que tem para dizer. Então, quando você jejua, vamos botar numa balança, a sua carne ela vai diminuindo. Quando você ora, a sua fé, aquilo que é espiritual, vai aumentando. Aí você vai, cada instante, fazendo o quê? Acreditando mais. E aí, quanto mais você jejua, quanto mais você ora, a oração e o jejum vai quebrando a incredulidade de você. Quanto mais você vai mergulhando numa prática de fé, mais você vai crescendo em fé. Quando você vai crescendo em fé, a incredulidade vai sendo destruída. Mas como é que acontece? Eu já expliquei, não tem mais como explicar. Acho que não tem como ser mais claro do que isso. A única forma de você experimentar é você fazendo. E aí entra outra questão. Até que ponto você acredita naquilo que eu estou dizendo? Porque a partir do momento que eu falo para você uma coisa, eu dou para você duas opções. De você ser um crente ou de você ser um incrédulo. Viu como funciona a incredulidade? Porque quando você na sua cabeça pensa assim, mas eu acho que não é bem assim. Isso é dúvida. E dúvida é falta de fé.
Quando eu comecei a praticar, quando eu comecei a entrar num novo lugar em Deus, quando eu comecei a exercitar, quando eu comecei a buscar uma nova condição em Deus, eu descobri que quanto mais eu mergulho em prática espiritual, ela cresce em meu coração. Quanta coisa na minha vida eu consegui melhorar através do jejum. Quer ver uma delas, que muda muito? Ansiedade. Como o jejum ajuda a combater a ansiedade, que muitos falam que é o mal do século, que atormenta a vida das pessoas. Se atormenta é porque é do demônio. A ansiedade é do diabo. Quando eu comecei a jejuar, a ansiedade começou a trabalhar, a ser diminuída do meu coração. Eu vivia com a boca cheia de afta, aquela acidez no estômago o tempo todo, sabe? Era difícil o dia, o período que eu não tinha 2, 3 aftas na boca. Não era por questão estomacal, era por causa da ansiedade. O coração acelerava, eu tinha que parar nos cantos assim, sei lá, porque eu queria isso, eu queria aquilo, porque eu não sabia como é que as coisas iam acontecer. Eu ficava cheio de dúvidas do que ia acontecer na minha vida para frente. Ficava pensando, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo outro. A ansiedade é uma coisa terrível. Eu comecei a jejuar, eu comecei a perceber que uma paz começou a entrar no meu coração, um controle. Uma situação diferente de descanso, de que Deus ele cuida de tudo. Isso começou a gerar dentro de mim. E eu digo para vocês, é muito bom. Andar nesse descanso é muito bom. Você vê todo mundo batendo cabeça, preocupado com isso, com aquilo outro, você faz. Mas você não se preocupa? Não. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Você não está preocupado com a vida? Não, minha vida está em Cristo. Você não está preocupado com o coronavírus? Não. Você não está preocupado com a morte? Não. Por quê? Porque eu já morri. Quem já morreu não precisa ter medo da morte. Estou guardado nele. Mas isso assim é o tempo todo? Não vem incredulidade no seu coração? Claro que vem. Tem hora que ela quer se levantar. Tem hora que o demônio quer colocar incredulidade dentro do meu coração. Essa caixa é terrível. Mas o que eu tenho que fazer? Combatê-la com oração e jejum. Constantemente. Mantendo a prática de uma vida de jejum, de uma prática de vida em Deus. Para quê? Para que eu vença toda a incredulidade. Então hoje, quando as situações elas vêm para mim, sejam na minha vida ou em relação às pessoas, acontece muito em relação a orar pelas pessoas por enfermidade. Eu tenho orado muito pelas pessoas. Antigamente eu ficava preocupado quando eu ia orar pelas pessoas. Quando eu fugi do pastor, eu pensei assim, eu tenho que orar porque eu sou pastor, né? Então o pastor ora pelas pessoas, né? Mas se orar e não acontecer, como é que vai ficar a minha cara? Porque eu digo que vai acontecer. Eu vou orar, ser curado no nome de Jesus. Se não acontece, a pessoa vai ficar com aquela cara de você não é um pastor com muita fé. Você não tem o poder que eu achava que você tinha. Porque as pessoas julgam. E aí eu descobri que a responsabilidade não é minha. Uma vez eu conversando com o pastor, a gente chegou à seguinte conclusão. Ele perguntou assim, Roberto, se a pessoa é curada, de quem é a glória? É sua ou de Deus? Eu falei, de Deus, né? Isso. E se a pessoa não for curada? De quem é a vergonha? É sua ou de Deus? Eu falei, é minha? Por quê? Não tem nada a ver nem uma coisa nem outra. A fé na palavra, você simplesmente libera ela. Você não é responsável nem por ser curado, nem por não ser curado. Eu não sou responsável pela cura de ninguém, até porque a unção de cura não é minha. Tudo que ele me deu foi uma palavra, ser curado em nome de Jesus. Então se a pessoa for curada, glória a Deus. Eu creio. Só que quando eu vou impor as mãos sobre as pessoas, eu já vou de uma maneira tranquila. Por exemplo, esses dias eu orei por muitas pessoas que estavam de Covid. Não pessoas que estavam na minha frente de Covid. Esses dias eu orei pelo irmão de uma moça que trabalha comigo. Meu irmão está indo para a UPA, Covid. Diabético, hipertenso, obeso. Confirmado. Chamei lá do trabalho. Vamos lançar uma palavra agora. Chamei mais umas 2 pessoas que creem, que entendem da palavra. Nós vamos lançar uma palavra sobre ele agora. Então nós levantamos as mãos, lançamos uma palavra sobre ele. Em nome de Jesus. Essa
pessoa é curada. Lançamos uma palavra de cura sobre ele agora. E nós lançamos uma palavra de cura sobre ele. Beleza. Passou um dia, ela mandou notícia. Meu irmão foi para UTI. Aí o diabo vem no ouvido e fala assim, viu? Você não crê em nada. Eu digo pro diabo assim, a responsabilidade não é minha, querido. Quer dizer, querido não, porque ele não é meu querido. É o hábito dos crentes de chamar os outros de querido. A responsabilidade não é minha. Eu lancei a palavra segundo aquilo que me foi dito. Eu creio. Mas vamos aguardar. E aí quando chega na outra semana, ela mandou uma mensagem dizendo assim, meu irmão está entubado. E diabético, hipertenso, obeso, com coronavírus, entubado. Quando chega no outro dia, ela manda uma mensagem, ele está fazendo uma traqueostomia. O negócio está grave. E aí eu disse, permaneça firme na fé, sabendo que Deus tem tudo sob controle. E aí na outra semana ela manda a notícia. Meu irmão foi desentubado. E aí anteontem recebi a notícia. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Mas meu irmão recebeu alta, ele está em casa. Não morreu do coronavírus, está em casa. E aí eu falo assim, eu sou o cara. Você viu? Fui eu que orei. Pode trazer para que eu orar para todo mundo. Isso é que o diabo quer. Essa soberba, essa condição de achar que é alguma coisa. Amém, glória a Deus. Encerrou o assunto. A glória não é minha. A palavra não é minha. A unção não é minha. Se aquele homem conseguiu entender, aquela mulher, que Deus é poderoso, e isso trouxe eles para perto de Deus, esse é o objetivo. Ele. Mas no que diz respeito a acreditar, eu creio que tudo é possível, porque tudo é possível ao que crê. Estes sinais acompanharão aos que creem, está escrito lá no final de Mateus e Marcos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar o que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E estes sinais acompanharão aos que creem. O que acompanharão? Quer dizer que estão me acompanhando. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Estes sinais acompanharão aos que creem, ou seja, acompanharão por onde eu andar. Não tem a ver com a igreja, não tem a ver com um rótulo, não tem a ver com uma placa, não tem a ver com um nome, não tem a ver com nada, tem a ver com aquilo que eu creio dentro do meu coração. Tem a ver com aquilo que você crê dentro do seu coração. Se você crê, se você andar em fé, se você buscar em práticas, aumentar a fé dentro de você, quebrar a incredulidade dentro de você, esses sinais vão te acompanhar em todos os lugares aonde você for. Que você pode dizer esse monte, passa daqui e lança para lá e nada vai ser impossível. Quando você entrar numa prática de jejum e de oração e buscar a presença de Deus, você vai chegar no lugar onde nada te será impossível. As pessoas vão te criticar, as pessoas vão dizer que você está querendo ser alguma coisa, as pessoas vão querer te chamar de pastor, vão querer colocar você na frente dos lugares, mas nada disso importa. Porque realmente o que importa é aquilo que está dentro do seu coração. O que importa é dentro de você. A fé que existe dentro de você. E era isso que Jesus estava tentando explicar para aqueles discípulos. Porque no momento eles estavam lá na transfiguração e era muito bom a unção e a comunhão. Só que quando a coisa dificultou, quando a coisa apertou, faltou o que neles? Fé. E faltou fé em outros momentos. Faltou fé em Pedro. Como é que termina aqui o texto? Achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos, matá-lo-ão, ao terceiro dia ressuscitará. E dizendo isso, eles se entristeceram muito. Por que eles ficaram tristes? Porque eles não acreditaram. Jesus vai morrer, né? Eles ficaram só com a morte na cabeça. Porque eles não conseguiam entender ainda que uma pessoa poderia ser ressuscitada dos mortos. Tá, depois eles viram Lázaro ser ressuscitado. Não, mas foi Jesus que ressuscitou Lázaro.
Mas se matarem Jesus? Aí acabou tudo. Jesus falava o tempo todo, eu vou ressuscitar. Jesus creu, Jesus foi crendo. Jesus jejuava. Jesus mantinha comunhão com o Pai. Ele orava e jejuava. E esses sinais acompanham ele até o dia que ele morreu. Porque ele morreu crendo naquele que é poderoso para ressuscitar os mortos. E o Pai ressuscitou ele. Ao terceiro dia. E a partir daquele dia todos acreditaram. Quer dizer, Tomé ainda ficou assim, se eu não ver, viu como a incredulidade ela está em todos os momentos rodeando a nossa mente? O tempo todo a gente está oscilando, será que isso é do jeito que é mesmo? E hoje em dia, gente, com esse excesso de informações que tem, com esse excesso de doutrinas e de teologias, e um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra, outro diz outra, e tanta gente fala tanta coisa. Se você vai para o YouTube procurar pregação lá, e você tem um cara que diz uma coisa, outro cara que diz outra, outro cara que diz outra, e se você misturar tudo, dá um bolo na cabeça, que eu conheço umas pessoas hoje que estão com ar de doido. Não fala coisa com coisa, porque misturou, fez um balaio de gato tão grande, que eles fizeram tudo para entender Deus. Só esqueceram de fazer uma coisa. Entrar no quarto e buscar a presença de Deus. Foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz o contrário. Eu procurei deixar de lado toda a teologia, todos os ensinamentos, Teve um período da minha vida que eu não escutei uma pregação. Passei uns 2, 3 anos sem escutar nada. Só no quarto. Eu quero escutar Deus falar comigo. Eu quero escutar Deus falar comigo. Eu quero escutar Deus falar comigo. Isso aconteceu? Ele falou. Quando ele fala, tudo muda. E hoje o que eu busco é aquilo que Deus fala para mim. Então quando eu escuto as pessoas me dizerem as coisas, as orientações, as teologias, o cara pode ter igreja de 1 milhão de pessoas. Já escutei muito pastor de igreja grande aí falar baboseira. De olhar aquilo que ele falar e falar assim, Deus, eu não consigo enxergar isso no Senhor. Aí ele disse para mim assim, é porque não fui eu que disse mesmo não. Igreja cheia de condenação, cheia de doutrinas de homem, igual os escribas e fariseus, cheia de hipocrisia, cheia de avareza, cheia de, sabe, pessoas que estão pensando só no dinheiro, na situação momentânea, que se esquecem de que Deus é. Tem um monte, tá topado gente por aí. A dica que eu dou para você, a orientação que eu dou para você, querido, busque a presença dele. Entra no teu quarto, mas vós quando orardes, entra no teu quarto, busca o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai falar contigo. Entre em jejum, e toda a incredulidade que há dentro de você, ela será quebrada pela oração e pelo jejum. Creia. Creia. Amém? Amém. Como eu havia dito, postado hoje, nós vamos ministrar a ceia. Nós ministramos uma vez por mês, geralmente no primeiro domingo do mês, que é hoje. Não há uma regra sobre isso. Uma religiosidade eu faço por uma questão de organização mesmo. Eu acho que fica legal assim. E Jesus, ele disse que nós fizéssemos isso em memória dele. Todas as vezes que nós fizemos para lembrar, para reafirmar em nosso coração de que ele morreu naquela cruz e fez uma aliança conosco, que da parte dele ele mantém. A gente que precisa acreditar. Se você está acompanhando a gente em casa, quer participar da ceia, você pode participar. Como eu falei no domingo passado, quem está aqui, pode vir pegar. Você se levanta, pega o seu pedaço de pão. Deixa eu tirar aqui. Ajuda aqui, por favor. Pastora Glenda. Você pega o seu pedaço de pão e sua tacinha de vinho. Se você está em casa, quer participar conosco, pega um pedaço de pão. Ah, pastor, mas eu não tenho aqui o suco de uva. Pega um copo com água. Ele não transformou a água em vinho? Então quer dizer que vai ser transformada a minha água em vinho? Pode ser que não. Pode ser que sim, mas é um ato de fé. Entenda como se fosse
é uma simbologia. Entenda como sendo a sua aliança com Deus. Então você pode pegar um copo com água, pega um pedaço de pão, um pedaço de bolacha, algo que seja trigo, um pedaço de bolo. Nós vamos ceiar juntos, com entendimento. Isso é um ato de fé. É um ato de fé. O pão, o biscoito, a bolacha, o bolo, continua sendo a mesma coisa, não vai mudar. O vinho, o suco de uva, a água que você está usando, continua sendo a mesma coisa, também não vai mudar. O gesto é que traz o significado. E o que esse gesto significa? Significa que o corpo dele foi moído naquela cruz, para que ele se tornasse o nosso alimento. Falou assim como os nossos pais comeram maná no deserto e morreram, vocês vão comer de mim, eu sou o pão da vida. Quando nós fazemos a ceia, nós temos o entendimento de que Ele é o pão da vida. E que nós temos essa vida. É para lembrar que nós temos comido do pão da vida. E o que é o alimento? O que é esse pão? A palavra. A palavra é o alimento tem nos alimentado todos os dias, no qual nós devemos nos alimentar todos os dias. Ele é o pão da vida. Isso é o que significa. Você entendendo o significado, você vai comer o seu pão, o seu biscoito, o seu bolo, a sua bolacha, entendendo, Ele é o pão da vida. O sangue foi derramado naquela cruz, para que nós fôssemos lavados dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, através do sangue dele que foi derramado. O sangue dele foi derramado naquela cruz, caiu sobre a terra, para que agora o sangue nos lave. Isso é uma aliança que foi feita. Então você vai pegar, mas não tem a ver com o suco de uva, tem a ver com a aliança. Eu fui lavado por ele. Por isso que pode ser uma água. Eu fui lavado por ele. Quando você entende isso, você gera fé no seu coração. Não tem a ver com o objeto, tem a ver com a fé. Amém? Então, se você estiver pronto aí, quiser fazer conosco, você pode fazer. Mesmo que for posteriormente, você assistir esse vídeo depois, você pode também fazer isso. É por fé. Tudo de Deus é por fé. Não tem a ver com os objetos. Tem a ver com aquilo que está no meu coração. O que é que eu creio de fato? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor enviou Jesus, o pão da vida, para nós. E hoje nós temos vida por causa do Senhor. Não só a vida aqui alegre e abundante, mas nós temos a vida eterna. E essa é maravilhosa. Mas te louvamos também por essa vida aqui que o Senhor tem nos dado dia após dia. Dia após dia, o Senhor tem nos alimentado com a Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade. E nós cremos nela. Nós queremos viver nela todos os dias. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua verdade. Muito obrigado porque o Senhor tem nos alimentado. Muito obrigado pelo Teu corpo que foi partido na cruz, para que nós tivéssemos vida. E nós te louvamos por isso, porque nós temos vida em Ti e queremos cada vez mais da Tua vida em nós. Enche-nos com a Tua vida, enche-nos, Senhor, enche-nos cada vez mais, no nome de Jesus. Pode comer. Da mesma maneira, o Teu sangue foi derramado naquela cruz, para nos libertar, para nos lavar, para nos purificar de todo o pecado. A palavra diz em Coríntios: então julgue o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Eu olho para dentro de mim, Senhor, e eu vejo o pecado, eu vejo a condenação. Eu me julgo e percebo que eu sou condenado
pelos meus pecados a ir para o inferno. Mas graças a Deus por Jesus, pelo teu sangue que nos libertou. Eu consigo enxergar que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Porque o teu sangue nos purificou, o teu sangue nos lavou, o teu sangue nos regenerou, o teu sangue nos deu a capacidade, a condição de sermos feitos filhos do Altíssimo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor enviou Jesus para morrer por nós. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu naquela cruz. E o Senhor nos deu toda a autoridade. E o Senhor nos deu a palavra. E o Senhor nos colocou dentro de nós a fé, que nos faz a cada dia mais que vencedores. Mas principalmente o Senhor nos deu a vida eterna. E como o Senhor disse naquele dia, não beberei do fruto da videira, até que beba todos juntos na casa do meu Pai. E nós queremos esse dia. Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós aguardamos ansiosos pelo teu retorno. Nós acreditamos na tua volta e vamos pregá-la todos os dias até que o Senhor venha. Maranata, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar. Te agradecemos, Pai, por essa reunião e por este momento na tua presença. Te agradecemos por tua cura. Te agradecemos por tua salvação. Te agradecemos por tua vida em nós. Muito obrigado, Pai. Liberamos uma palavra sobre aqueles que têm nos assistido. Que eles a cada dia sejam transformados pelo teu amor. Se há alguém enfermo, que seja curado agora em nome de Jesus. Se há alguém opresso pelo diabo, que seja agora liberto em nome de Jesus. Se há alguém agora preso na ansiedade, que essa ansiedade seja destruída em nome de Jesus. Qualquer fortaleza construída na mente dela, que faça ela se sentir atormentada, que seja quebrada em nome de Jesus. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração, a nossa alma e o nosso corpo em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito obrigado por você que esteve aqui conosco, por você que nos acompanhou. Louvo a Deus por sua vida e que você possa realmente mergulhar numa prática, numa condição de crescimento e de vida em Deus. E se você puder me retribuir, dizendo algo que tem sido gerado no seu coração, algo que tem se transformado no seu coração, nas suas experiências com Deus, para nós é muito gratificante. Nós vamos aprendendo e sendo edificados com isso também. Se você puder me dar um retorno no direct, ou... É lá, né? Direct do Instagram, eu agradeceria para nós ficarmos alegres com aquilo que Deus tem falado na sua vida. Amém? Está encerrada a reunião, em nome de Jesus, e até a próxima.